Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 5. Portanto, és indesculpável, todos vocês que julgas. Por aquilo que julgas o outro, você condena a si mesmo. Pois você que julga, pratica as mesmas coisas. E sabemos que o julgamento de Deus corretamente cai sobre os que praticam tais coisas. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Ou porventura, desprezas a imensa riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não sabendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas por causa da sua teimosia e do seu coração que não se arrepende, está acumulando ira para si mesmo, no dia da ira e do juízo final, o justo juízo de Deus. Romanos, esta carta com 16 capítulos que o apóstolo Paulo escreveu, é o melhor resumo do Evangelho em toda a Bíblia. Martinho Lutero, quando fundou a Igreja Luterana, escreveu: é realmente a principal parte do Novo Testamento e verdadeiramente o Evangelho mais puro. João Calvino, fundador de outro ramo da Igreja Cristã, escreveu: se obtivermos uma verdadeira compreensão desta epístola, nós teremos uma porta aberta para os mais profundos tesouros das Escrituras. Em outras palavras, se você entender Romanos, você entende a Bíblia. Pelo menos você terá uma porta aberta para a Bíblia. Ele não escolheu se tornar um cristão ou inventar histórias sobre ter visto o Cristo vivo, porque havia vantagens nisso. Não havia nenhuma vantagem para Paulo na terra. Ele foi espancado, apedrejado, ele foi preso diversas e diversas vezes, o que foi algo inacreditável como testemunho. Isso não é verdade? Um inacreditável, acreditável testemunho que ele havia verdadeiramente experimentado, conhecido o Cristo vivo para se sujeitar tanto sofrimento por ele, quando havia tão pouco a ganhar neste mundo, se isso fosse uma invenção. Foi uma frase do livro aos Romanos que converteu o Santo Agostinho, que se tornou o maior influente, o professor mais influente da igreja cristã. Ele estava em um jardim no ano de 386, ele ouviu o que está escrito em Romanos 13. O tempo foi suficiente para fazer o que os gentios fazem, e agora colocar de lado tudo isso e abraçar a luz de Jesus Cristo. Martinho Lutero, como eu já mencionei, em 1515, ele estava pregando sobre Romanos, e ele não era convertido. Ele era um monge e estava desesperado para encontrar a Deus, mas o seu trabalho na universidade era ensinar. Romanos, então, ele ensinou, e quando ele chegou em Romanos 1,17, que eu vou citar em alguns minutos, ele foi esmagado pela glória do Evangelho e transformado por isso, e com ele começou o que chamamos da Reforma Protestante. 200 anos depois, 1738, John Wesley, se lembram dele? John Wesley, na Inglaterra. Ele vai ouvir uma exposição no Aldersgate do comentário de Lutero sobre Romanos, transformado em outro homem, e aí o grande avivamento começou com este encontro com o livro aos Romanos, abençoando a América e a Inglaterra naqueles dias. Me deixe dar um exemplo no século XX. Isso é novidade para mim, eu li a respeito há poucos dias. Houve um romeno chamado Dumitru Cornilescu. Ele foi um estudante em Bucareste e ele era um grego ortodoxo, mas ele não era salvo, ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Ele apenas conhecia os fatos, ele tentava cumprir as suas obrigações como um padre, e ele decidiu, no seu questionamento pessoal, que o melhor que ele podia fazer era traduzir para o romeno, porque não havia uma boa tradução em 1916 do Novo Testamento. Então ele começou a tradução, e quando ele chegou ao livro aos Romanos, onde nós estamos agora, ele foi vencido pela realidade das grandes verdades do Evangelho e se converteu.
ele teve um encontro com o Cristo vivo e obteve perdão pelos seus pecados e recebeu Cristo e a sua justiça. E isso custou a ele bastante, porque depois ele foi excomungado pelo patriarca ortodoxo em 1923. E ele morreu alguns anos depois, lá na Suíça. Então, tudo isso exemplifica que o livro aos Romanos tem tido um tremendo impacto. E nós aqui na Bethlehem amamos o livro e nós o estudamos. E, finalmente, achamos que é uma das maiores palavras de Deus para a sua igreja que já foi dada. O que nos falta como pecadores, Deus nos concede, a saber, justiça. Se Deus simplesmente nos tratar com a justiça dele sobre o nosso pecado, haverá juízo. É isso que será o correto. Mas se eu sou um pecador e Deus é justo, e se haverá esperança para mim de ser aceito e amado por este Deus e me alegrar na sua presença para sempre, então eu tenho que ter uma justiça. Muitas pessoas tentam se esforçar e fazer o bem, ou tentam entrar para a igreja certa, ser batizado, ou fazem coisas na comunidade para ajudar os outros, a consciência também a não pesar à noite, para se sentir um pouco aceito por Deus. E nada disso vai funcionar, e é por isso que o Evangelho é uma boa nova, porque a razão do Evangelho é: há uma justiça que está sendo revelada, de fé em fé. Ou seja, se nós tivermos fé, Deus nos concede a justiça que Ele exige de nós. A justiça que Deus requer de nós, Ele gratuitamente nos concede. É a justiça dEle, não a nossa. Isto é o coração do Evangelho cristão. Se alguém perguntar qual é o coração do Evangelho cristão, o que faz de uma pessoa um cristão é parar de tentar ser justo por nós mesmos. Parar de tentar obter a aprovação de Deus e abraçar e receber pela fé o presente de outra pessoa, a justiça de outro, a saber, de Deus, que Ele comprou para nós com a morte do seu Filho na cruz. Eu apenas preciso de um espelho. É tudo o que eu preciso. Então, por que esses 3 capítulos? Por que capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, para provar que pagãos de fora da influência da religião são pecadores e estão debaixo do juízo, e que o povo judeu e todo o povo moral, que tem a lei e tentam viver uma vida limpa, também precisam do Evangelho, porque eles são pecadores e estão debaixo do juízo de Deus. Por que tudo isso? E a razão disso é porque você e eu estamos dispostos, de uma maneira geral, em dizer: claro, eu não sou perfeito. Quem é perfeito? Eu não conheço ninguém que não diz isso. Eu sei que não sou perfeito, mas ninguém é perfeito. Você não ouve isso? Em desespero. Ouve? Não há uma percepção: eu realmente estou encrencado com o Deus vivo. Nós temos a tendência de suprimir o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa ganância, a nossa rebelião contra Deus. Nós suprimimos isso. Nós admitimos pequenas coisas, como todo mundo faz, é normal. Mas ninguém que se sente assim se torna desesperado por Deus. Então Paulo sente que deve passar algum tempo para expor isto. Eu vou dar alguns exemplos sobre essa supressão. Eu estava pregando no parque neste verão, alguns de vocês estavam lá, o West Phillips Park. No verão nós saímos e pregamos e adoramos em público, e é ótimo mostrar às pessoas como o Evangelho é maravilhoso. E eu fiz um sermão apresentando a Bíblia em 25 minutos. E ao começar, eu comecei com a criação. Eu fui para Adão e Eva, o pecado, e como tudo ficou arruinado por causa do pecado. Ruth me disse, após terminarmos o sermão, ela veio para mim e disse: uau, quando você estava na parte do pecado, a mulher sentada do meu lado virou para mim e disse: você não acredita nisso, não é? E Ruth ficou meio chocada.
Ouça o restante do que ele tem para dizer, pois essa mulher estava brava, se levantou e saiu, porque eu estava ressaltando o pecado, que nós todos somos pecadores e corruptos, que não precisamos de educação, mas de salvação. E ela permaneceu, e eu não sei o que aconteceu depois. E isso me deu uma amostra, como as pessoas ouvem esta palavra, pecado. Aqui vai outro exemplo. Eu estava em Orlando, na Flórida, para falar sobre... para a Sociedade Teológica Evangélica, e quem pregou antes de mim foi Don Carson. E ele contou uma ilustração que eu achei impressionante. Ele disse, não é irônico que ao final do século mais sangrento da história do mundo, a saber, o século XX, ele tinha em mente não apenas o Holocausto de 6 milhões de judeus que foram massacrados, mas 20 milhões de mortos na Ucrânia, debaixo de Stalin, 50 milhões de mortos na China, sob Mao Zedong, 20% da população do Camboja, sob Pol Pot, 800 mil Tutsis em Ruanda, e quantos mais em outros lugares, debaixo de outros regimes. Este é o século mais sangrento da história do mundo. Não é irônico, ele disse, que você encontra duas coisas nas universidades ao final do século. Uma é a negação que existe uma coisa chamada mal. Você não pode chamar ninguém de mal. Você faz as coisas, nós fazemos a nossa, não existe o mal. Não é irônico, ele disse. E a segunda coisa é, não é irônico que todos os testemunhos que começaram neste século, antes da Primeira Guerra Mundial, nós estamos no primeiro dia da Batalha de Somme, 60 mil soldados britânicos caíram. E em 4 meses, 600 mil alemães estavam mortos, 420 mil soldados aliados foram mortos. Quem neste local se lembra disso? Levante as mãos. Não é irônico? Todo o otimismo no final do século XIX, toda a sua alegria, ainda persiste no final deste século, onde pessoas dizem, o que você precisa hoje não é salvação da corrupção interior, mas educação, porque existe bondade interior. Você me diz que as pessoas que fizeram as maiores atrocidades no século XX são pessoas sem educação. Eles eram pessoas super educadas, que massacraram milhões. A questão não é a educação, a questão é a necessidade e a salvação. Algo está errado aqui, realmente errado neste meu coração humano. E nós precisamos, ao menos, pensar seriamente, porque neste século, com todos os nossos avanços, ele foi o século mais sangrento, o mais feio, o mais horroroso da história do mundo. Bem, Paulo escreveu 3 capítulos para nos ajudar a evitar, a fugir da nossa pecaminosidade. E isso é gracioso da parte dele fazer, e por isso somos gratos. Começamos agora no capítulo 2, após ver uma longa lista de pecados, e vou ler esta lista novamente para refrescar a nossa memória. Um pouco antes de começar o capítulo 2, no final do capítulo 1, versículo 29, diz: eles, quer dizer, seres humanos em geral, que estão sem a influência da religião, estão sem a influência da religião cristã ou da judaica. Aqui está a lista, aspas, cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, homicídio, contenda, engano, malignidade, fofoca, eles são detratores, odeiam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, não há entendimento, não confiáveis, sem amor, sem misericórdia. Há algo sobre esta lista que é muito relevante para nós. A saber que tem coisas muito feias nessa lista, que muitos diriam, eu não faço isso. E tem outras coisas nela, como fofoca, e calúnia, orgulho, falta de misericórdia, falta de amor,
falta de lealdade. Então nós começamos. Eu estou ali. Nessa aqui eu estou, nessa lista eu estou. E ele fecha com o versículo 32. Embora eles saibam as ordenanças de Deus de que quem pratica tais coisas são dignos de morte, eles não apenas as praticam, mas aprovam aqueles que as praticam. Ok, capítulo 1 terminou. Paulo, ao finalizar o capítulo 1, ele ouve um grupo de pessoas. E elas dizem, tá certo, você está certo listando estes pecados aqui, corrija essas pessoas. E ele percebe uma certa presunção dessas pessoas e uma certa justiça própria. E ele escreve a respeito disso agora. E ele escreve sobre isso. Nós chamamos essas pessoas de hipócritas. Eu vou ser honesto aqui nesta manhã. Membros da igreja, convidados, eu tenho um plano bem claro nesta mensagem. Um dos meus planos é colocar a hipocrisia bem na nossa face e perguntar o que Deus pensa sobre isso. Porque eu estou ciente que uma das maiores pedras de tropeço para as pessoas conhecerem a Deus, ouvir a Cristo e dar a Ele uma boa audição, é a hipocrisia das pessoas religiosas. Então, o que eu quero que aconteça neste lugar é que Deus dirá o que Ele quer em relação à hipocrisia. E talvez, debaixo da pregação dessa palavra, o próprio Deus irá falar com vocês sobre a atitude dele em relação à hipocrisia. Então vocês vêm para entender quem Deus é e o que Deus diz sobre a hipocrisia, não como alguns religiosos são. Esta é a minha esperança. O pecado feio e o pecado moralista da autojustificação. Ele tem duas respostas: juízo e benignidade. Porque eles correspondem a dois atributos de Deus. Deus é justo e Deus é misericordioso ou benigno. Agora vamos analisar isto um por vez. Primeiro, Deus é justo. Vocês viram logo no começo, a primeira coisa que foi sublinhada diz: você não tem desculpa. Por que ele diz isso? Aqueles que estiveram aqui nas últimas 21 mensagens sabem que no capítulo 1, versículo 20 e no capítulo 1, versículo 22, ele disse a mesma coisa sobre outro grupo de pessoas. Portanto, você não tem desculpa. E agora ele diz de novo para outro grupo de pessoas. Qual a razão de reafirmar que as pessoas não têm desculpas? Por que fazer isso? Você não faz isso com seus filhos. Você não tem desculpas por ter feito isso. O que irá acontecer quando você diz isso? Não, é um docinho. Você diz isso antes de disciplinar uma criança. Você não tem desculpa. Por que você diz? Porque você quer que ele saiba que a disciplina é justa. Este é o ponto aqui. Você não tem desculpas. Quer dizer, Deus é justo. Quando o juízo vier, será justo. Deus, ele é um juiz justo. E, portanto, se haverá juízo, e vocês viram todos esses círculos aí sobre juízo, será apenas sobre pessoas que são indesculpáveis. Se houvesse alguma desculpa legítima, Deus não julgaria ninguém. Ele é justo. Este é o ponto principal aqui. Ele posterga, ele adia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. Ele é longânimo conosco em nossa rebelião, nos nossos pecados. Como ele diz aqui, a benignidade de Deus está conduzindo ao arrependimento. Neste contexto da adoração e do ensino da palavra, é que todos se arrependam. Eu quero que todos aqui se arrependam. Eu quero que todos aqui
conheçam a Deus, amem a Deus, confiem em Deus. E eu quero que vocês voltem comigo aos versículos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E agora sabemos por que precisamos de salvação. O juízo está vindo. Mas a salvação é dada porque Deus é bom. E sabemos porque o capítulo 3, versículos 20 a 26, fala como a salvação foi comprada para nós. Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi colocado como um portador do pecado para que nós não levássemos o nosso próprio pecado. Cristo levou o nosso pecado e Ele comprou para nós uma justiça vinda de Deus que seria dada a nós de graça. Você não pode merecê-la. Deixe-me comparar batistas e luteranos por um minuto. Ok. Nós somos batistas e existem os luteranos, e ambos já erramos terrivelmente. Aqui é um terrível erro que batistas e luteranos cometeram. Você pode adicionar também católicos, metodistas e presbiterianos, mas vamos nos concentrar em batistas e luteranos por um momento. Uma das diferenças é que luteranos batizam bebês e nós não. Nós vamos à frente e assinamos cartões. E, portanto, ambas essas tradições correm um grande risco. Os luteranos correm um grande risco de não se arrependerem e não crerem e confiarem no seu batismo. E os batistas correm um grande risco de não se arrependerem e não crerem, mas confiarem em ir à frente e assinarem um cartão. Em cruzadas do Billy Graham, encontros evangelísticos, ir até a frente, assinar um cartão, ser batizado, não é se arrepender e crer. Isso podem ser coisas boas, mas isso não salva ninguém. O que salva não é um movimento, é um despertar interior para o fato que você é um pecador e eu sou um pecador. Eu fui despertado para a maravilhosa bondade de Deus. Eu estou recebendo a provisão que Ele proveu pela fé e disse sim, eu recebo Cristo e tudo o que Ele comprou para mim quando morreu e ressuscitou. E virando as nossas costas para o pecado e caminhando pelo poder de Deus, trabalhando em nós para lutar a luta da fé. E crescendo aos poucos em direção à luz de Jesus. É demorado e difícil, mas Deus é misericordioso.